Bom pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Lourival Gomes, né? Eu acho que vocês já ouviram falar de mim aí, não sei, na região de vocês aí. Mas eu trabalho na Farmasul há muitos anos, mais de 20 anos, né? E por um tempo eu estava afastado, por problemas médicos, familiares também. Então, estou voltando, né? Voltando de uma forma diferente, né? Voltando para aulas remotas. Eu trabalho no IFPE, exatamente com ensino à distância, né? Mas lá as aulas são gravadas em estúdio e são pessoas que gravam para mim, né? Aqui eu tenho que gravar minhas aulas. Então, eu espero que vocês analisem também a aula e dê sugestões e como é que está o nível de áudio, imagem, para que a gente possa cada vez mais melhorar o nível das nossas aulas e dos nossos encontros, né? Vou dizer que os nossos encontros estão lá no roteiro, o formato que eu quero que siga, o roteiro, né, que está lá. Qualquer comunicação está a gente via no grupo que foi criado. E a apostila está lá no site, eu acho que vocês estão vendo o endereço aí, está lá também no roteiro, www.lourivalgomes.com.br. Foi um site criado há muitos anos para facilitar a vida do estudante, para acessar entre os conhecimentos da física, né, e outras coisas que tem lá, tem muitas coisas lá. Dentre elas você vai encontrar a apostila da eletrostática, tem todo o nosso assunto dessa primeira parte da eletrostática, e aí a gente vai aos poucos avançando. Então, nós vamos começar com essa primeira parte da eletrostática, que é a lei de Coulomb, que está lá também, tá? Mas eu vou colocar um texto também, um textozinho para vocês lerem e refletir também sobre esse assunto, que eu vou colocar em PDF lá no grupo, fica mais fácil você ler. Essa aula vai estar no YouTube. Eu vou gravar no meu canal no YouTube que está lá, Ensino de Física, e depois eu passo os slides também para o grupo, que fica mais fácil também quem quiser acompanhando lá a hora que quiser. Ok? Então, vamos lá. A eletrostática, gente, é uma parte da física, né, que estuda cargas elétricas em repouso. Certo? Depois a gente vai entrar em eletroddinâmica, que já é o contrário, cargas elétricas em movimento, são os circuitos elétricos. Mas a eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas em repouso. Então a eletrostática é composta por a força elétrica, que é essa que a gente vai começar a ver hoje, né? Campo elétrico e potencial elétrico. Então são três tópicos importantes da eletrostática, tá? Então vamos começar com a lei de Coulomb, que é a aula número 1. E começamos assim, né? Então, fala um pouquinho da história, né? Quem foi Charles Augustin Coulomb, que formulou em 1785 a lei matemática que rege as interações entre partículas eletrizadas. Usando o modelo newtoniano, ele estabeleceu que a interação eletrostática entre essas partículas manifestava-se por meio de forças de atração e repulsão, recebendo dos sinais das cargas, né? Então nós sabemos até hoje que, pela natureza, nós sabemos que existem cargas positivas, cargas negativas e cargas neutras, não é? Polos positivos, polos negativos e polos sem carga. Então, foi graças a Coulomb, que ele determinou essa lei que existe, que cargas elétricas de mesmo sinal se afastam, né? Se repelem, e cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Então existe uma atração e repulsão. Atração para cargas elétricas de sinais iguais, sejam ambas positivas ou ambas negativas, e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Certo? Então tá aí, ó. A interação chama-se de interação eletrostática. Então, interagir eletrostaticamente é exatamente observar o sinal das cargas. Se existem cargas positivas e cargas negativas, existe uma lei de atração. Se existem cargas negativas ou cargas positivas, cargas iguais, existe uma repulsão. Isso chama-se de interação eletrostática. Então, consideremos dois corpos eletrizados com cargas Q1 e Q2 e separados por uma distância D. Tá certo? Então, tem duas esferas ali, uma verde e uma vermelha, Q1 e Q2, separados por uma distância D. Então, quando as dimensões desses corpos são muito menores do que a distância D, podemos representá-los chamá-los de cargas elétricas pontiformes. Então, o que são cargas elétricas pontiformes?
Cargas elétricas pontiformes são cargas de tamanho desprezível, né? Volume, massa, carga, tamanho, tudo desprezível, certo? Então, isso quer dizer pontiforme. Então, como os corpos estão eletrizados, há uma interação eletrostática, uma força, não é verdade? Então, quando a gente aproxima, por exemplo, dois polos de um ímã, então, em um lado a gente tem uma atração, um polo atrai o outro. Se virarmos os ímãs, vai haver uma repulsão, porque existem forças invisíveis ali, a gente não vê, mas a gente sabe que existe por conta desse experimento simples de dois ímãs. Existe uma força que no caso não é elétrica, mas é magnética. Mas a força elétrica também existe. Então a intensidade de força F diminui à medida que se aumenta a distância de separação dele. Então Coulomb observou que à medida que a gente aumenta a distância, a intensidade da força, né? À medida que aumenta a distância, a direção de F é a direção da reta que une os corpos. Então a intensidade de F diminui. A gente vai afastando a distância, aumentando a distância, diminui a força. Mesma coisa do ímã. Se a gente afasta os dois ímãs, a força magnética vai diminuindo. Mas se a gente aproxima, a força magnética vai aumentando. Então tudo depende da distância que os separa. Então, o sentido da força elétrica. Então, se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão. Observe as cargas Q1 e Q2 e a força F, uma para a esquerda e uma para a direita. Então, segundo a lei de atração, ação e reação de Newton, né, dois corpos, né, eles têm ali a mesma intensidade, ou seja, a força que está indo para a esquerda tem o mesmo valor da força que está indo para a direita, mesma direção, observe que os dois estão na direção horizontal, não é? E a mesma e sentidos opostos, tá? Então, o valor é igual, né? Se F for igual a 10, o outro F também vai ser 10. As duas estão na mesma direção horizontal, mas os sentidos são contrários. Ok? Observe também aqui em cima, ó. Tirando a câmera aqui para a gente ver, também é a mesma coisa, né? Ok? Então, continuando, tá aí. Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários, a força elétrica será de atração. Mesma direção, direção horizontal, mas as forças têm sinais uma de encontro ao outro. A força que é a carga 1 se dirige à carga 2 é a mesma força que a carga 2 se dirige à carga 1. Mesma direção, né? Sentidos aí opostos. Só que eles se atraem porque um é positivo e a outra é negativo. Tá certo? Então observe que esses F's aí são o mesmo valor. Não muda. O que muda é o posicionamento do seu sentido. Claro que a gente está falando de aí sentido e vetor, que força elétrica é um vetor, né? Então um vetor para ser originado, para existir, precisa de um módulo, que é um valor, né, numérico, uma direção e um sentido. Então, a balança de torção de Coulomb. Então, foi por aí que o Coulomb, né, a balança de torção, na verdade, é um aparelho que mede força, né, que é um dinamômetro, estabelece a lei matemática que possibilita o cálculo da intensidade da força elétrica entre dois corpos eletrizados. Então, graças à matemática, né, a física se uniu à matemática para que a gente pudesse calcular, porque eu sei a direção, sei o sentido das cargas, mas não sei quanto é o valor numérico. Então o valor numérico só pode ser determinado através de uma equação. E essa equação, o Coulomb utilizou essa balança de torção, como eles chamam aí. Então Coulomb constatou que o módulo da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, né? Os valores absolutos, módulos, né, das duas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância d entre elas. Então, ó, observamos que a força era diretamente proporcional ao produto das duas cargas em módulo, ou seja, a força elétrica jamais poderá ser negativa porque ela é um vetor, né? Então é diretamente proporcional ao produto das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Tudo isso multiplicado por uma constante. Que constante é essa? É a constante do vácuo, onde foi feito o experimento, ou onde o experimento tenha sido feito. Então, a constante eletrostática do meio é que define
onde o experimento foi feito. Geralmente é o vácuo. E esse posicionamento, né? Esse posicionamento aí é que faz a gente ver aí, ó. A lei de Coulomb é essa. Então, ó, a força elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas ali, ó, em amarelo, Q1 vezes Q2 em módulo, dividido pelo quadrado da distância que a separa. Tudo isso multiplicado por um K. Esse K é a constante eletrostática do meio. Tá vendo? A constante eletrostática do meio, ela é que é o vácuo, né? Que tem aquele valor, que é um valor padrão de 9 vezes 10 elevado à nona, e a unidade dele está ali, ó, ali embaixo. Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então, observe que é uma expressão matemática onde fala de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, né? Temos aí agora, quando a gente continua, falando sobre a constante de proporcionalidade, né? A constante de proporcionalidade, o valor da constante K, denominada de constante eletrostática, depende do meio em que as cargas se encontram. Essa constante K é definida no sistema internacional, que é no SI, por o K é igual a 1 sobre 4π epsilon. Esse 1 sobre 4π epsilon 0, está faltando um zerozinho ali, tá? Aquela constante, esse epsilon, que é esse Ezinho aí, chama-se a permeabilidade ou permissividade absoluta do meio onde as cargas se encontram, tá? O π é uma constante, nós sabemos o valor de π, 4. Quando eu faço a multiplicação, e esse epsilon tem um valor, não é? O valor de epsilon, o epsilon 0, está ali, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, Newton elevado a menos 1, vezes metro ao quadrado, vezes Coulomb menos 1. Quando eu multiplico esse valor por π, tá certo? Vezes 4, e quando eu divido 1 por tudo isso, a gente vai encontrar aquele valor ali, o K0 é igual a 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado, que é o valor do nosso K0, tá? É a constante para sempre na nossa expressão. Ok, gente? Então, essa parte aí da eletrostática, tudo isso a gente vai ficar revendo, ainda na próxima aula a gente vai continuar, né? Aí a gente vai entrar um pouquinho de vetores, falar um pouquinho de vetores. Se você observar lá no canal, existe uma questão puramente vetorial, onde a gente trabalha, é uma parte interessantíssima da física, porque a gente vai mexer isso com a geometria, né? Semelhança de triângulos, né? Produtos notáveis, tá? Cálculo de baricentro, ortocentro, tá? Então, geometria plana. Então, tem um bocado de coisa interessante aí, tá certo? Então, a gráfica, aí vai falar a parte gráfica da lei de Coulomb, que falando que a curva é uma curva, uma hipérbole, né? Que ela vai aumentando, ó. Se mantivermos fixos os valores das cargas e variarmos apenas a distância entre elas, o gráfico da intensidade de função da distância AD tem o aspecto de uma hipérbole, tá certo? Uma hipérbole, que é aquele arco de parábola lá, praticamente um arco de parábola montado em cima do sistema de coordenadas, tá? Então tem aí, ó, a gente pode ver que ela, quanto maior a força vai aumentando, né? A distância vai diminuindo, ó, a distância vai diminuindo. Quanto mais a distância aumentando, diminuindo, a força vai aumentando, né? Tem aí, ó, tá ali, ó, né? D sobre 2, D sobre 4, D, 2D e 4D. Então, quanto mais eu afasto a distância, menor é a força. Quanto mais diminui a distância, maior é a força. Tá certo? É uma hipérbole cúbica, ou seja, aquele ali, ó, F é diretamente, né, ao inverso do quadrado da distância. É proporcional ao inverso do quadrado da distância. Tá? Aquele alfazinho lá, o alfazinho é proporcional. F é proporcionalmente o inverso do quadrado da distância. Certo? Bom, essa parte agora é a parte de cálculo, tá certo? É a aplicação da lei de Coulomb. Como a aplicação da lei de Coulomb precisa mais de um tempo específico para a gente ver, eu vou apenas mostrar esse exemplo aí, talvez o próximo, né? Natureza vetorial, tal, tal. Eu vou falar sobre a aplicação da lei de Coulomb, porque é a parte agora de cálculo, que a gente vai... Coulomb, a lei de Coulomb é isso. Então, a gente podia agora encerrar e passar umas 3, 4 aulas só fazendo contas, só fazendo cálculo, certo? Porque não existe mais a parte teórica da lei de Coulomb. A lei de Coulomb se resume na definição e na aplicação da sua equação. Então, veja só esse problema aí para a gente ter uma ideia. Então, determine a força de interação
entre as cargas QA e QB. Observe o seguinte, né? Eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa. Tá? A gente já sabe que positivo com negativo vão se atrair, não é verdade? Se ela fosse de mesmo sinal, ia se repelir. Mas como tem sinais opostos, vão se atrair. Separado por uma distância de 3 metros, está ali, 3 metros, tá? Observe que a carga A ela tem um valor e a carga B também tem um valor. A carga A tem um valor de 3 micro. Observe que tem aquele mizinho ali, micro, e o C maiúsculo de coulomb, que é a unidade da carga. E QB menos 4 mili, tá? Mili é o Mzinho e o C maiúsculo. Então, tanto micro quanto mili são unidades submúltiplas, ou seja, estão abaixo do coulomb. Então, um micro corresponde a 10 a menos 6. E um mili, que é esse Mzinho, corresponde a 10 a menos 3. Então, quando eu colocar na expressão, eu tenho que transformar essas cargas para a unidade do sistema internacional. Ou seja, se um micro corresponde a 10 a menos 6, 3 micro corresponde a 3 vezes 10 elevado a menos 6. Observe que eu estou usando a potência de 10, né? Para a gente trabalhar com potência de 10, a gente precisa conhecer o que são múltiplos e submúltiplos de um número. Então, a fórmula é F igual a K0, QA, QB, dividido por D ao quadrado. Então, o QA, 3 vezes 10 é menos 6, o QB é mili. O mili é menos 3, então observe por isso está ali, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 3. E o menos 3 significa porque ele é mili, né? Ele é mili. Então, nós temos que transformá-lo para a unidade no sistema internacional, unidade padrão, certo? Então, 3 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 3, dividido pela distância ao quadrado. Mas a distância é 3 que separa, né? 3 metros ao quadrado. Então, tá ali. Então, quando eu faço esses cálculos, tudo isso multiplicado por 9 vezes 10 a nona, né? Com o valor de K0. Então, quando eu faço esses cálculos, gente, aí, tá? 9 vezes 3, tá lá. Ou 4 vezes 3, 12, né? 12 vezes 9. Aliás, eu poderia cortar logo esse, né? O 3 ao quadrado aqui, ó. 3 ao quadrado, que é 9. 3 ao quadrado, né? 9 aqui embaixo. Posso cortar com esse 9 aqui do 9 vezes 10 a nona. Então, 3 ao quadrado, 9. Posso cortar com o 9 lá de fora lá. Então, cortando, a gente vai ficar o quê, ó? 3 vezes 4 é 12. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Então, sobra só o 12. Então, na verdade, essa força seria igual a 12 newtons. Aí, qual seria a resposta mais coerente? Isso em qualquer parte do mundo, se você apresentar esse cálculo, você pode estar em Palmares, pode estar no Japão, pode estar nos Estados Unidos, qualquer canto. Qualquer pessoa, não precisa falar nada. Qualquer pessoa que lê, claro que estudante de física, vai entender o seu cálculo, tá certo? Mas ele está completamente correto? Não, porque é o seguinte, 12 é o valor do módulo, tá? 12 é o valor do módulo, é o valor da intensidade desse módulo. Qual é a direção? A direção é horizontal, porque as duas cargas estão com as setinhas ali, ó, F menos F é horizontal, né? E qual o sentido? O sentido dessas forças, né? O sentido é de atração. Uma está atraindo a outra com a mesma intensidade. De quanto? 12 newtons. Tá? Então, a direção horizontal e o sentido de atração. Mas por que atração, professor? Porque as cargas têm sinais contrários. Tá certo, gente? Então, isso foi apenas um exemplo básico, um exemplo simples para a gente praticar a natureza vetorial da força, de atração ou de repulsão. Claro que existem milhares de problemas de níveis diferentes. Aos poucos a gente vai avançando, né? Um pouquinho aí. E já no grupo eu vou colocar um textozinho também sobre a lei de Coulomb, que está lá na apostila, né? E eu já na próxima aula, continuar com esses exercícios sobre lei de interação, tá certo? A eletrostática. E aí já vou deixar uns probleminhas, já uns exercícios bem básicos, só para vocês fazerem, tá? Vou deixar uma listinha lá no grupo também. Vocês fazem, manda pelo e-mail, ou manda pelo WhatsApp mesmo, tá? Respondido pode ser à mão, não tem problema.
3 problemas, 4, sei lá, uma listinha simples lá, só para vocês praticarem isso aí. Não tenho dúvida que vocês vendo isso aí, vocês vão fazer os problemas tranquilamente, que é só praticar. Não tem nenhum problema. Os outros, o nível dos problemas seguintes, aí a gente vai praticando e aí vai precisar de raciocínio matemático mais avançado. Mas o demais vai ter problema nenhum. Ok? Então, eu deixo aí um abraço para vocês e qualquer dúvida, vocês se comunicam comigo. Eu vou publicar essa aula no YouTube e aí a gente vai ter um próximo encontro e a gente continua a falar um pouquinho da lei de Coulomb. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!